para você que está vendo essa entrevista. É um prazer estar aqui, saber que você está assistindo. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, muito querida, que é a artista Patrícia Stannis. Vou fazer uma entrevista para entender a história dela. Sei que ela está com uns projetos novos e você vai saber de tudo isso. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, Luciana. Muito obrigado por abrir aqui a sua casa, poder estar aqui vendo essa vista maravilhosa. Estou muito grato por esse dia. Tenho o esposo dela que está aqui, trouxe um jovem para estar me ajudando aqui a produção. Muito obrigado a todos. Patrícia, já que o tema é esse, eu quero tratar sobre essa questão artística. Da onde que surgiu isso? Como começou a sua carreira musical? Então, na realidade, desde que eu me converti a Cristo, quando eu tinha por volta de uns 17 anos, eu sempre amei assim, colocar louvores, os louvores mexiam muito comigo. E aí eu gostava muito de fechar a porta do meu quarto e ficar adorando a Deus, né? E aí assim, algumas músicas foram saindo desde a minha adolescência, no decorrer de 10 anos, 10, 15 anos, essas músicas do repertório, eu fui compondo ela, né? Em cada fase da minha vida, assim. E aí teve um momento em que Deus abençoou para que a gente pudesse fazer aí a gravação do CD. E aí cada música é uma fase da nossa vida, assim. É bem legal. E quantos anos você tinha quando iniciou isso? Então, 17. Mas a minha primeira composição foi por volta de uns 20 anos, assim. Depois, aí eu comecei a ir estudando, né, música, um pouco me aperfeiçoando, aí foram vindo mais canções, né. Quanto tempo você se dedicou a essa questão de estudo? Como que foi isso? Então, desde que... foi pelo menos o quê? Uns 20 anos? Nossa. Uns 20 anos. Porque assim, desde que eu me converti e depois que eu terminei praticamente a minha faculdade, que eu tinha mais tempo, assim, aí eu comecei a fazer aula de canto com professores semanalmente, né? E aí, assim, comecei a participar de um coral com ele, até o Douglinhas Oliveira. Ele é muito, muito bom, esse professor. E eu fazia toda semana, praticamente a cada uns 5 anos de aula com ele. Toda semana, sem faltar. E aí depois eu comecei a querer procurar coisas novas, né? Foi aonde eu e o Fábio... Gente, o Fábio ele não tá aparecendo aqui, né, nesse vídeo, porque ele é teimoso e não quer. Mas assim, ele que faz parte praticamente dessa fase de composição, onde todo o repertório, tirando uma música da minha adolescência, assim, ele faz parte. Então, aí a gente começou a estudar junto no Instituto Cancion. É um curso técnico de música focado para adoração, né, para liderança cristã. Então, nesse tempo, a gente pôde aperfeiçoar bem a parte musical. Ele dá uma boa noção de partitura, de tempo, assim, da história da música e também uma ótima noção sobre liderança e paixão pela presença de Deus. Qual que é o foco do curso? Formar líderes, adoradores que impactem o mundo, que utilizem através da música uma ferramenta para falar de Jesus Cristo com excelência. Então, quanto melhor a nossa ferramenta, quanto mais afiada ela estiver, mais almas a gente vai conseguindo, né? É interessante que nós que somos do meio cristão, evangélico, né? Nós vemos que muitas pessoas falam em relação a dom, talento, mas como é importante a questão também de estar estudando, né? Isso, você que agora faz parte, você já está louvando, indo em igrejas, é extremamente fundamental essa questão do preparo, né? Ah, sim, exatamente. Uma porque também a questão da voz, né? É um instrumento muito delicado, porque se a gente não tiver o cuidado com a voz, a respiração correta, a gente acaba ficando rouco. E assim, agora também a gente começou a investir nos equipamentos, né? Porque quando a gente vai se apresentar, aí principalmente quem canta, sabe como é importante ter um retorno. E nem sempre a gente tem esse retorno. E aí eu comecei a perceber que estava começando a ficar muito rouca. Aí eu falei, poxa, eu que tenho que cuidar da minha voz, né? Porque teve uma vez que eu fui ministrar numa igreja, eu tava bem rouca, eu tava quase para cancelar a minha ida, assim, porque eu não tava conseguindo cantar. Mas aí eu fui fazendo os exercícios, aí isso que é importante também. Se de repente, por exemplo, eu não tivesse tido esse tempo de aprendizado, eu não teria nem conseguido atender essa igreja, eu teria cancelado. Aí eu comecei a fazer os exercícios, colocar em prática aquilo que eu aprendi e foi bastante importante, né? Bacana. E como alguns sabem, alguns conhecem, né? Você trabalha, no período normal,
que está sendo conciliar essa questão de louvar a igreja, você está com o lançamento de um CD que vai sair, como que está sendo isso agora na sua vida? Porque nós sabemos que é necessário um tempo para se dedicar à música, aí cantar em igreja. Como que está sendo isso para você agora? Pois é assim, é um grande desafio. Praticamente assim, os nossos finais de semana são dedicados a ensaio, a gente também a aperfeiçoar também, né? Porque assim, o estudo ele tem que sempre continuar. Eu penso assim, independente, seja de música, seja do que for, o ser humano ele tem que sempre colocar desafios, né? Ele tem que sempre ir melhorando no decorrer do tempo e não parar no tempo. Então, assim, tá sendo bem corrido mesmo. A gente, graças a Deus, tirou um feriado aí para sair um pouquinho com a família, mas praticamente os finais de semana estão sendo dedicados para isso. Aí eu procuro atender os convites no final de semana. Às vezes o pessoal até chama na semana, mas eu até evito, por conta de não conseguir chegar lá no horário, né? Por conta de cada um tem o seu horário de trabalho. Então a gente acaba indo no final de semana, mas dá para conciliar tranquilamente. Agora tem uma dúvida, e se de repente que já tem crescido, graças a Deus, seu ministério, você já parou para pensar em ficar integral fazendo isso ou você acha algo muito distante? Como que está sendo isso também para você? Então, eu tô assim, eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Eu penso o seguinte, se o servir a Deus e fazer a vontade de Deus, não é simplesmente eu ir numa igreja e cantar. A partir do momento em que eu acordo, em que eu falo com alguém, eu já posso fazer a obra de Deus, né? Então, por exemplo, eu vejo que o meu trabalho hoje, eu também posso, o fato de eu me dedicar com amor, fazer cada serviço como se fosse para Deus, isso é uma forma de evangelizar. Eu também me vejo fazendo a obra, né? Por exemplo, como eu lido com atendimento à empresa, suporte à empresa, o que eu puder passar de conhecimento, de dica, que possa contribuir para que a pessoa tenha uma boa informação, eu creio que isso é fazer a obra de Deus também. Agora, se um dia Deus permitir e quiser que a gente viva integral, tá na vontade dele. É lógico que vai ser um grande desafio, né? Mas assim, a gente sabe que a gente tem que viver pela fé. E Deus ele vai abençoar e ele vai dar todas as condições, eu tenho certeza disso. Esse ponto que a Patrícia falou agora, eu achei muito legal que pessoas demonstram que o ministério é só aquilo, né? Só aquilo que aparece, o altar, mas como você mesmo disse, não, fazer a obra de Deus é independente do que eu faço, né? Eu posso fazer no meu serviço. E nós vemos que isso é um ponto muito bom também, né? Até para nós que estamos ouvindo essa entrevista, que não se limita só no fato de cantar, porque tem pessoas que têm vontade, não cantam, queriam estar fazendo, não faz, mas você pode até no seu serviço tá também fazendo a obra de Deus. Patrícia, outra coisa que eu queria saber, que história é essa que vai sair um CD? Que CD é esse? Legal. Tá tendo gravação todo final de semana? Conta pra gente um pouquinho disso. Então, na realidade, nós, durante essa trajetória, né, depois que eu casei com o Gig, né, a gente começou a focar muito mesmo na música, né, e eu creio que sim, que Deus, ele colocou o Gig até pra me ajudar nisso, né, porque a gente se completa mesmo nesse sentido, em todos os sentidos, mas principalmente musical, sim, né. Então, por exemplo, conforme ele vai estudando, às vezes ele se fecha lá no quarto, fica estudando a guitarra, e aí eu começo a ouvir umas melodias muito lindas, assim, e aí vai vindo uma inspiração. Aí eu pego e falo, peraí, vamos gravar, que vai surgir uma música. Aí a gente começa a ficar fazendo a música, né? E aí, assim, aí o que a gente fez? Depois que a gente se formou no Canção, tinha uma matéria que era composição musical. Então, assim, foi muito desafiador, porque a gente tinha que compor a música, escrever na partitura. Nossa. Então imagina, assim, a gente foi bem corrido, bem difícil pra gente. E aí nessa época nasceram bastante composições, né? E depois a gente, como Deus sempre falava com a gente nesse sentido de que Ele queria que a gente fosse por esse caminho, a gente começou a procurar um produtor, que foi o Trolese, a gente conheceu através do Ministério Zoe. Eu gostei bastante, né, da forma como ele fez o CD. E aí deu tudo certo, encaixou certinho, assim, nos nossos horários, na nossa forma de pagamento, tudo, né? Então, mas assim, foi muito legal. Uma outra coisa que eu não falei também, é que fora o Canção, quando nós estávamos no último módulo, né, no segundo semestre,
A Blessie Guffier, que é uma fonoaudióloga, ela é fono do Leonardo Gonçalves. Uau. Ela abriu um curso de formação de canto. E é só que eu tava fazendo o último módulo praticamente desse curso. E era de terça-feira. Aí eu conversei com o meu professor se ele podia permitir que eu fosse nesse curso, né, e faltasse, mas porque eu não queria perder essa oportunidade. E aí eu já fiz o quê? 1 ano desse curso também, toda semana. Nossa, já... Assim, foi muito desafiador, porque lá já era uma pegada mais profissional, e eu lá totalmente amadora, assim, mas assim, me acrescentou muito. Foi um tempo muito bom de aprendizagem. Aí foi onde eu aprendi sobre a sensibilidade no cantar, sobre a gente se preocupar com cada detalhe da nota. É muito amplo, se eu ficar aqui falando vai ficar muito tempo, mas foi uma fase muito legal. Aí a gente optou por fazer o CD e a gente mandava as músicas, né, pra ele conforme a gente imaginava, e foi muito legal, ele captou muito bem a nossa ideia. Me diz uma coisa, qual que são as dificuldades para quem está nesse caminho que você está? Até porque eu acredito que tem pessoas que têm esse sonho. Quais são as barreiras que vocês encontram durante esse percurso, os desafios? Assim, primeiro, a gente tem que pregar o que a gente vive, né? Acho que assim, a gente passou por vários processos, né? De provações também, sabe? E eu acredito que foram importantes, não foi fácil passar pelo que a gente passou, mas eu percebi que em todo momento Deus estava presente. Seja nos momentos em que eu falhei, ou que o Gui falhou, seja nos momentos em que nós precisávamos realmente de uma intervenção de Deus. Em todo momento eu percebia Deus presente. Então, assim, primeiro se você se manter firme na fé. Acho que é o principal desafio, né? E é o nosso foco. E aí, assim, e a nossa motivação, por exemplo? Cada um tem que descobrir o que você quer, né? Qual que é o seu objetivo? Nosso objetivo é o quê? É a gente levar a palavra de Deus através da música. E eu percebo que a música, ela quebra muitas barreiras entre as pessoas. Inclusive, por exemplo, pessoas que de outras religiões curtem, gostam, a música entra no coração delas. Eu acho que não tem nada mais gratificante do que isso. Agora, o desafio também você tem que se dedicar para ir fazer a gravação, você tem que ter um recurso financeiro, né? Porque de qualquer forma, por exemplo, quando vocês veem um artista no YouTube, tem que ter um investimento financeiro para que isso aconteça, né? Você pode fazer de uma forma amadora, mas é muito mais difícil, né? A qualidade é outra. Né? Então, assim, não é fácil, né, seguir essa carreira, mesmo porque hoje a gente tem uma cultura, assim, no Brasil, de que, assim, por exemplo, você é músico? Eu não vejo como uma profissão. Vê assim faz nada da vida. Você não faz nada da vida, né? Mas não é bem assim, né? O músico profissional, ele realmente tem que se dedicar, ele tem que fazer com excelência e ele tem que ser remunerado por isso, né? Assim como qualquer pessoa que se dedica a sua vida em estudar e oferecer algo para as pessoas, né? Acho que o maior desafio também é que o pessoal encarar a música como algo, como uma profissão também, sabe? Eu sei que também na igreja tem essa questão, mas profissão, não tem nada a ver. Depende, por exemplo, tem gente que... Eu sou muito a favor de um pastor que possa ficar em tempo integral e ser remunerado por isso, porque eu acho que é melhor, né? Se um músico também tiver condição de poder ser remunerado e trabalhar para a obra, acho que esse seria o mundo perfeito, né? Seria. Eu acredito que na igreja há essa questão mesmo, né? Você já sofreu na igreja essa questão ou não? De ter problema na parte musical? Você já foi líder de louvor? Conta um pouquinho pra gente também essa história de igreja, quais são suas bagagens, o que você está trazendo, pra gente entender um pouquinho mais. Legal. Então, eu fiquei por 11 anos na Igreja Unida do Santa Adélia, praticamente esses 11 anos como líder, né, de louvor. O desafio é assim, primeiro, a gente lidar com as diferenças, porque quando a gente canta em grupo, cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito. Então, assim, eu com o tempo a gente vai amadurecendo e vai vendo que as diferenças são muito importantes no grupo. Só que, assim, o que não pode acontecer?
essas diferenças terem uma barreira entre as pessoas por elas serem diferentes. Não. A gente tem que aprender com o outro. Né? Se cada um puder aprender um pouco com o outro, seria. E cada um entendesse dessa forma, é a melhor forma, né? Porque a gente precisa, sim, um do outro. Então, nesse tempo, foi um tempo de amadurecimento, onde eu, no começo, eu era um pouquinho meio ríspida com o pessoal, era meio autoritária e tal. Depois que a gente começou a fazer o curso de liderança, que foi muito importante pra gente, a gente começou a servir, na verdade. Que o líder, ele é o quê? Ele tá lá para servir, não para ser servido, né? E aí a gente começou a ver que realmente muitas coisas tinham que mudar. E eu acredito que da metade para o final, né, do tempo que eu fiquei lá, eu pude ser até uma melhor líder por ter mais ferramentas, assim, por ter tido a oportunidade de fazer esse curso que me aprimorou bastante. Eu quis tocar nesse ponto porque geralmente quando nós vemos, nós não sabemos o que está por trás de tudo, né? Sim. Já vamos vendo você com CD, que vai lançar e tal, mas é interessante vocês entenderem a trajetória que a Patrícia tem, por onde ela passou, foi líder por 11 anos, estudou mais de 20 anos, até hoje vem estudando. Então é bom que a gente entende mais sobre você. Patrícia, eu queria fazer uma pergunta agora. Eu quero que você seja bem sincera comigo e com quem está assistindo ali. Disso tudo que você está fazendo, do CD que você vai lançar, você está indo louvar, o que está no seu coração? Qual o propósito disso tudo? Seja bem sincera com a gente. Então, o propósito é levar o amor de Deus para aonde eu estiver. Porque durante toda a minha vida eu pude ver o cuidado de Deus. E o que eu quero passar é que as pessoas não vejam a Patrícia cantora, ai que voz, ai que técnica, não. Eu quero que as pessoas, através da letra, através das melodias, elas se acheguem diante de Deus. Porque às vezes, por exemplo, uma música, ela quebra bastante barreiras. Às vezes você tá triste, ouve, Deus fala com você, né? Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Quantas músicas abençoadas edificaram a minha vida? Então o que eu quero e aonde Deus quiser me levar. É importante também salientar que assim, eu não vejo que fazer a obra de Deus é só ir numa igreja e me convidar, como eu já falei aqui. Eu acho que é tudo. Desde do momento em que eu escolho, por exemplo, ligar para alguém para saber se a pessoa está tudo bem e servir essa pessoa, isso já é fazer a obra de Deus, né? A gente também, eu tive uma experiência recente com o falecimento da minha tia Nilza, né? Que para mim é muito nova, 50 anos ela tinha. E quando eu fui no hospital, eu levei o violão. Eu senti de levar o violão, ela não estava muito bem, assim, de interagir com as pessoas. E foi engraçado, na hora que eu levei e comecei a cantar, ela abriu o olho, assim, e começou a interagir comigo. Então, assim, é lógico que tem coisas que não vai ir para um Face ou para um Instagram, mas que cada um no seu dom sirva as pessoas, porque eu acredito que naquele momento isso fez uma grande diferença para a vida dela, né? E aí, quantas pessoas também, nesse dia no hospital, eu percebi que tinha pessoas que, não é nem conhecida por ninguém, né? Não tem um Face, não tem um Insta bombando, mas estava lá servindo, anônima, mas que eu vejo que, com certeza, diante de Deus são grandes, né? Diante de Deus. Então, como você perguntou, qual que é o meu objetivo? É levar o amor de Deus, da melhor forma. É lindo ver que você tem uma missão, né? Não é só o foco de querer se apresentar, mostrar a sua voz, mas sim falar do amor de Deus. Eu queria saber uma coisa, nessa sua fase agora, quais são os seus objetivos daqui pra frente? O que você planeja? Vai vir outro CD? Vai vir mais composição? Conta pra mim um pouquinho disso também, por favor. Então, o que é difícil nesse tempo corrido que a gente tem, porque pra sair as composições, você tem que estar naquela calmaria, assim, ou às vezes, vamos supor, de repente, já teve composição também, que Deus me deu, de repente, tomando banho, né? Eu tava lá pensando numa pregação, e aí veio a melodia. Eu preciso, acho que assim, tem os momentos certos. Eu sei que Deus, quando Ele me dá a música, né, a letra, eu acredito que é por um objetivo. No momento ainda não veio mais canções, mas o Gui já começou a montar algumas coisas novas que a gente precisa sentar para compor, né? Tem novidade chegando aí. E assim, é engraçado que Deus sempre tem usado pessoas para falar com a gente. Outro dia a gente foi numa vigília e a pessoa falou que via partituras, né? Que Deus ia dar mais letras, composições. Então eu acredito que vai vir muita coisa nova por aí.
A gente vai sentar em breve aí e vai começar a compor. Quero destacar uma coisa para vocês, olha que legal isso aqui para você ver como são as coisas de Deus, né? Que nós cremos num Deus que Ele faz tudo. Eu conheço eles, eu tenho uma amizade hoje com eles devido à igreja, nós fazemos parte do mesmo corpo. Porém, desde novo eu venho vendo eles porque eles sempre iam louvar na igreja e tal. E há muito tempo atrás eu via pessoas falando para eles, olha, vocês vão cantar, Deus vai ajudar vocês. E como é bom ver que isso tem acontecido, Deus ele cumpre as promessas. Então você que está vendo a Patrícia hoje, talvez se inspirou na história dela, né, que ela está conseguindo caminhar, está realizando essa promessa na vida dela, também é possível na tua vida. Quando você coloca esse sentimento de fazer o que Deus quer, de transmitir o amor de Deus, as coisas elas fluem, as coisas elas vão. Patrícia, eu queria pedir uma coisa para você, que essa eu não posso deixar de pedir. Queria que você cantasse um pedacinho da sua música. Tá aqui o esposo dela que não quer aparecer no vídeo, mas ele vai tocar o violão aqui para você ouvir a música. Você dá uma palhinha pra gente, por favor? Sim. Inclusive essa música também nasceu dele fazendo os acordes. É que ele é muito chato, gente. Queria muito que ele aparecesse, mas ele tá aqui no cantinho. Ele é bonitão, isso eu garanto. Não, ele é lindo, é o homem mais lindo. Mas não olha que é da parte, eu gosto. Então, aí ele começou a fazer essas notas e a gente sentou junto e Deus já trouxe a letra. Então, espero que você possa ser edificado com essa letra. Bom é estar em tua presença, Senhor. Bom é sentir teu Espírito se mover em mim. Ouvir tua voz em meu coração, ó meu Senhor. Bom é estar em tua presença, Senhor. Bom é sentir teu Espírito se mover em mim. Ouvir tua voz em meu coração, ó meu Senhor. Ó Santo Deus Altíssimo, quem habitará em teu santuário? Santo Deus Altíssimo, quero habitar em tua glória. Patrícia Stanes. Pra você que não viu o vídeo dela no YouTube, tá lá, Patrícia Stanes, tem o Glorioso. Quantas letras vocês já fizeram já? Você tem uma noção? Quantas composições? Que é umas 11, né? 11. Nossa, nós tínhamos um... Como que era mesmo? Era um Tinha um blues, blues. tinha um samba. Que a gente não... o samba ainda lembro, né? Mas nós somos bem ecléticos. A gente tá mais apegado a pop, mas, por exemplo, eu ouço de tudo. Desde Sanji até Daniela Araújo, Amanda Rodrigues são as minhas favoritas. Nívia Soares, pra mim, assim, questão de espiritualidade, de intimidade com Deus, ela é muito top. E também outras, a gente já pegou o Vitor Uten, que é um baixista, que a gente se inspirou uma música nele. Até ontem o Fábio estava com um amigo dele, o Fabinho, que ele ama baixo, né? Quando ele ouviu, ele lembrou da música, porque a gente acabou pegando algumas partes, assim, se inspirando, né? Então, a gente tem aí por volta de 11, 12 músicas, né? E em breve terão mais. Olha só que bacana. Então, não deixe de ir lá no YouTube ouvir as músicas. Podemos ver que realmente você tem uma voz muito bonita, vale destacar isso. É difícil a gente ver pessoas que usam realmente essa questão de técnica, vocal, que se preocupam com isso, e é muito prazeroso. Patrícia, pra gente encerrar esse momento aqui, quero talvez fazer outra entrevista quando você estiver lá no auge, espero que lembre de mim. Eu quero que você faça um negócio que eu costumo fazer no vídeo. Hoje você tá com quantos anos, Patrícia?
Poxa, ele quer que fale a idade, mas eu não ligo não, gente. Tô com 39. 39 anos. Você disse que você começou o seu 16 anos, mais ou menos, né? Se fosse pra Patrícia de hoje, certo? Com 39, falar com a Patrícia lá de 16 anos. Vivendo tudo que você viveu, chegando aqui até onde você chegou. O que você diria pra ela? Que eu acho que serve até para algumas pessoas que querem realmente começar isso, que tem o sonho de poder fazer um CD, de compor. Eu quero que você diga como se a Patrícia estivesse aqui na nossa frente, ali naquela câmera. Tá bom? Por favor. Assim, o que eu diria pra Patrícia de mais de 20 anos atrás é para que não deixasse de orar e buscar Deus todos os dias. Acho que isso é o princípio de tudo. Porque com Deus com Jesus sendo o centro da nossa vida, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Então, eu teria orado mais, buscado mais a Deus, assim, sem interrupções, né? Então, é isso que eu tenho procurado durante meu dia a dia, focar. E aí, as demais coisas vão ser acrescentadas, né? Eu acredito que cada um, Deus tem uma missão. Você tem um dom específico, com várias habilidades, que eu penso assim, a gente tem que fazer com excelência. Não faça de qualquer maneira. Uma das coisas que eu nunca aceitei, por exemplo, em todo esse tempo, a gente não é remunerado por ninguém para fazer a obra. E olha que a gente tem muito custo. Eu não vou nem falar de valores aqui, mas pensa em alto custo. Mas assim, eu penso o seguinte, se Deus está nos dando condições de ser os nossos patrocinadores, né? A gente vai fazer da melhor forma. E assim, desde de sempre eu procurei, seja para cantar em algum lugar, vai pagar, não vai pagar, nunca me pagaram, na verdade, mas eu vou com excelência, eu vou lá para falar da palavra de Deus e tentar fazer bem feito. É lógico que a gente vai tendo as limitações. Às vezes a excelência não é a pessoa fazer perfeitamente algo, mas é ela ter dado o melhor dela para que chegasse naquele momento, ela fizesse o melhor. E o melhor dela nem sempre é a perfeição, né? Então eu diria assim, para sempre a gente continuar buscando a Deus e fazer tudo com excelência. Aproveitando a deixa, você que tem um sonho de estar ministrando, estar louvando, vivendo o teu chamado, busque a Deus, ore mais e faça o melhor que você pode. Patrícia, muito obrigado por essa entrevista. Gente, essa é a Magali. Aí apareceu a Magali aqui no final do vídeo. Ela tava presa, na verdade. Pra gente ganhar umas curtidas, tá bom? E pessoal, Patrícia Stannes, olha lá, logo já sai o CD, vai ter megas produções. Quem quiser tá agendando ela para uma igreja, eu vou deixar a descrição aí embaixo do vídeo. Ela provavelmente vai estar repostando esse vídeo. Então entre em contato, que eu tenho certeza e te garanto que é uma bênção de Deus. Uma mulher que busca, uma mulher que adora e toca o coração de Deus. Amém? Patrícia, muito obrigado. Você que nos assistiu até aqui, muito obrigado e Deus abençoe. Amém.